Olá, alunos, sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou o professor Francisco Tadeu Freire e continuaremos os nossos estudos sobre a disciplina de Gestão Logística do curso de Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Na aula de hoje, nós estudaremos as atividades de planejamento da logística. Nós vamos classificar as atividades de planejamento da logística e abordar a gestão do processamento do pedido, a gestão do transporte, a gestão e o controle de estoque, bem como a localização. Em nossa última aula, vimos que a logística é composta de 4 atividades de planejamento. São elas: processamento do pedido, o transporte, o estoque e a localização. Essas atividades ou esses processos são também conhecidos como atividades primárias da logística, ou ainda processos primários da logística. Isso se dá devido ao fato que elas estão relacionadas diretamente com a atividade fim da organização. São processos essenciais. Acompanhem comigo. O processamento do pedido é uma das atividades primárias da logística. Nesse processo são estabelecidas a infraestrutura necessária para o recebimento e tratamento dos pedidos do cliente. O cliente chega até a minha loja e faz uma solicitação, o pedido de um produto. A partir daí, eu tenho uma série de passos pré-definidos, planejados, para garantir o processamento desse pedido, desde a solicitação até a entrega do serviço, em conformidade com o acordo de nível de serviço contratado pelo cliente. Também são estabelecidas as normas de tratamento e o fluxo das informações dentro da organização em relação a esse processamento. A gestão do processamento do pedido é um dos elementos do planejamento da logística e está diretamente relacionada com a imagem da organização. Toda a venda ou aquisição de um produto começa com o processamento do pedido, seja uma requisição formal através de uma nota ou através do carrinho de compras em uma loja virtual. Dessa forma, um pedido preenchido de maneira incorreta, com dados incorretos, como endereço ou falta de dados para faturamento, entre outros, pode causar diversos transtornos para a organização. Pode até mesmo acarretar a devolução do produto, gerando insatisfação quanto à qualidade do atendimento e sérios danos à imagem da organização. Então, esse processo deve ser bem executado para que a organização possa alcançar os seus objetivos e ter melhor credibilidade, transparência e continuidade de suas atividades. Daí ressalta a importância desse processo. A gestão do processamento do pedido pode ser dividida nas seguintes atividades: emissão, transmissão, verificação e processamento. A emissão é o início do processamento do pedido. Nessa fase, logo após a negociação, fazemos a formalização do pedido. Na etapa de transição, entrada, as folhas do bloco de pedido são enviadas à organização para sua posterior digitação em sistema informatizado. A etapa de verificação se inicia após a transmissão e a digitação do pedido, visando a aprovação ou não da venda. Assim, deve ocorrer a verificação do status do cliente na organização, bem como a verificação do crédito e outros. No processamento, ocorre a parte física do processamento do pedido, ou seja, o processo de deslocamento da mercadoria solicitada e o processo de acompanhamento da carga. A excelência do gerenciamento no processamento do pedido é essencial para assegurar o nível de serviço desejado pelo cliente. Muitas das atividades logísticas atualmente são realizadas por meio da tecnologia de informação, da TI. No meio eletrônico, nas lojas virtuais, por exemplo, as etapas de emissão, transmissão e verificação se fundem, tendo em vista que o bloco de pedidos aparece e o pedido é digitado diretamente na tela de um sistema de computador. Esse sistema faz a entrada do pedido, geralmente verifica os dados registrados, emitindo ao final do processo a autorização ou não da venda. Bem, pessoal, nos slides anteriores falamos um pouco sobre os conceitos mais relevantes quanto à gestão do processamento do pedido. Agora vamos conhecer sobre a gestão de transporte, atividade que faz parte do processo de planejamento da logística. Dentro da logística, a atividade de transporte é a mais viável e também é a que possui grande relevância para a logística. Afinal, sem ela não haveria o deslocamento de cargas de um ponto ao outro e, portanto, seria praticamente impossível falarmos da logística. O sistema de transporte é um elemento muito importante para o crescimento de qualquer cidade ou indústria. Ele tem um papel importante na geração de renda, na geração de empregos e na estabilidade econômica de um país. É através dele que os produtos chegam e são distribuídos a diversos pontos do país, na realidade ultrapassando as divisas estrangeiras e competindo no mercado global. Dessa forma, com um sistema de transporte eficiente, uma indústria instalada em uma região pode vender produtos para outras regiões a custos aceitáveis, permitindo assim que ela possa disputar novos mercados e aumentar sua carteira de clientes.
Apesar de ser uma vantagem, pode tornar-se uma desvantagem, pois concorrentes podem disputar o mercado local com a indústria da região. No entanto, essa situação também é benéfica, pois estimula a indústria local a se desenvolver e a melhorar os seus produtos para competir. Da mesma forma que o transporte logístico permite à indústria vender seus produtos em regiões distantes, um sistema eficiente de transporte permite à mesma indústria comprar suas matérias-primas de países distantes. É o caso dos exportadores de soja e de farelo de soja, por exemplo, que vendem seus produtos para praticamente todos os continentes e, ao mesmo tempo, compram diversos fertilizantes de diversos continentes. Quando falamos de transporte em logística, devemos discutir os diversos modais de transporte, ou modos de transporte envolvidos na logística. Modais de transporte é o termo mais comumente aceito para a área de logística, mas modos de transporte é a forma correta, segundo a norma padrão da língua portuguesa. Em essência, os modais de transporte são os diversos tipos de transportes disponíveis utilizados para transportar cargas. Acompanhe no slide. Com base no veículo de transporte e no ambiente em que o transporte é realizado, podemos caracterizar os modais de transporte como hidroviário, sendo eles o marítimo, fluvial, lacustre, que é o transporte através de grandes lagos, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aéreo. Os modais de transporte têm custos associados ao benefício de sua utilização. Por exemplo, o transporte aéreo tem muitas vezes um custo maior que um transporte rodoviário. Outros fatores, como a acomodação e acessibilidade de carga, são muito relevantes para a escolha de um modal de transporte. Algumas características de um modal de transporte podem ser usadas para analisar comparativamente outros modais de transporte. Essas características são custo, cobertura de mercado, comprimento médio do percurso em quilômetro, capacidade do equipamento de transporte, tonelada, velocidade, tempo em trânsito, disponibilidade, grau de competição, número de ofertas de prestadores de serviço, tráfego predominante, valor, tráfego predominante, peso, confiabilidade, nível de risco e experiências passadas com a modalidade de transporte. Sob uma ótica mais prática, um modal de transporte pode ser avaliado pelas facilidades que oferece nos seus pontos de carregamento. Por vezes, um modal pode ser seu tempo em trânsito menor que o outro. No entanto, pela baixa eficiência do sistema de carregamento, de descarga, ele pode ocasionar um tempo de operação maior, impactando toda a logística. Nesse sentido, pessoal, a ocorrência de perdas e danos é um item que pela sua importância, pode justificar a utilização de um modal com um frete sensivelmente superior, mesmo quando a indústria de transporte é grande. Para exemplificar, podemos citar o caso do mamão exportado para a Europa e outras regiões, que deve ter uma acessibilidade maior no transporte. O custo associado ao transporte logístico é constituído basicamente pela soma dos insumos, como mão de obra, energia, materiais diversos e equipamentos, instalações físicas e outras necessidades para que seja realizado um determinado serviço, no caso do transporte avaliado monetariamente. O custo pode, inicialmente, ser dividido em duas grandes classes, o custo direto e o custo indireto. Os custos diretos são todos os itens de custo diretamente relacionados com a operação de transporte, podendo citar, por exemplo, motorista, combustível, valor de capital dos veículos, etc. Os custos indiretos são despesas relacionadas à organização e que não estão diretamente relacionados com a operação de transporte. Por exemplo, setor de contabilidade, de vendas, de recursos humanos, secretaria da organização, condomínio do prédio administrativo, entre outros. Além dessas divisões de classe dos custos, esses ainda podem ter outra divisão, custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos dizem respeito a todos os itens que não se alteram em função do aumento da produção. Como exemplo, o custo de capital, seguro, custo da folha de pagamento, salários, etc. Os custos variáveis correspondem aos itens que variam em função do aumento da produção, por exemplo, combustível, pneus, horas trabalhadas, etc. Bom, pessoal, até aqui falamos um pouco sobre a gestão do processamento do pedido e a gestão do transporte. Começaremos agora a abordar a gestão de estoque. O estoque pode ser definido como uma certa quantidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda não foi consumido para produção ou comprado, entregue ao cliente da organização, respectivamente. O estoque reflete um desequilíbrio entre a oferta e a demanda.
Seria de forma simples a diferença entre o que foi produzido e o que foi vendido. Ele pode ser gerado em 3 situações de forma intencional, ocasionada pela ausência de planejamento e ocasionada pela falta de planejamento. Quando ocorre a falta de estoque de forma intencional, isso dá pelo interesse da organização no suprimento de matéria-prima, visando obter vantagem em comprar maior volume de produto, o que pode levar à redução de custo de aquisição ou à redução de custo de transporte, entre outros. No caso de estoque ocasionado por falta de planejamento, não existem desculpas para a área de logística da organização, pois é inconcebível admitir a hipótese de se tratar uma questão de estoque sem planejamento. Nesse caso, o gestor deve repensar toda a estrutura da equipe de logística e da alta direção da organização, visando implantar o planejamento de estoque e da logística da organização. Quando há falha no planejamento de estoque, podemos pensar em 3 razões para essa situação: variações da demanda não prevista, problemas no sistema de transporte da organização não previstos e erro técnico do próprio planejamento. Conforme o produto, o seu mercado, as demandas podem variar substancialmente. No entanto, existem ferramentas de marketing muito eficazes que permitem uma previsão da demanda, com faixas de variação bem pequenas, e que devem ser usadas para amenizar certos erros. No entanto, o desejável é que o estoque seja igual a zero, pois ele gera custos diversos que podem ser absorvidos pela organização. Na prática, é comum que a maior parte das organizações trabalhe com algum nível de estoque. Em muitas organizações, em muitas situações, é necessário que as organizações tenham algum estoque. No próximo slide, apresentaremos os tipos de estoques que mais influenciam no trabalho de logística. O estoque de matéria-prima diz respeito ao estoque referente aos produtos que serão os insumos para a produção dos produtos finais da organização. Dessa forma, para fazer bolo, precisamos ter um estoque de produtos como leite, trigo e outros materiais. Assim, temos matérias-primas, as peças e as embalagens que serão usadas no processo produtivo. O estoque de produtos acabado é o produto final da produção em uma organização. E nem sempre o volume produzido está totalmente vendido, gerando assim um estoque de produtos acabados. O estoque de segurança é caracterizado pelo ato de manter níveis de estoque suficientes para evitar faltas de estoques diante da variabilidade da demanda. É a quantidade que eu produzo e deixo armazenado, pensando em uma demanda extra pelo produto. Os estoques de segurança podem ocorrer tanto para suprimentos quanto para produtos acabados. No suprimento, geralmente o estoque de segurança é gerado em função das incertezas do tempo de entrega dos produtos adquiridos. Quando trabalhamos sem essa segurança, o atraso na entrega de uma mercadoria pelo fornecedor normalmente causa um esgotamento do estoque do período previsto de entrega, até a efetiva chegada do produto. No entanto, níveis e atos de estoque de segurança sugerem uma análise da carteira de fornecedores e um estudo sobre a demanda. O pavor de toda organização e de toda a área de logística é possuir estoques obsoletos ou estoque morto. Esse tipo de estoque é considerado perdido, em função de ter sido roubado, deteriorado ou de produto ter saído de produção, ou por não conseguir mais colocação no mercado. Existem itens importantes que compõem o custo total de estoque. Dentre eles, citamos o custo de capital e o custo de armazenagem. O custo de capital refere-se ao custo físico dos produtos estocados. O dinheiro empregado no estoque poderia ser aplicado em instituições financeiras para remunerar mais a organização do que o estoque parado. Além disso, o dinheiro parado nos estoques pode estar sendo aplicado em investimentos em outras áreas da organização, que poderiam gerar mais produção e torná-la mais eficiente. O custo de armazenagem é formado pelo custo do espaço ocupado, o custo do manuseio do produto e de outros custos de armazenagem que porventura existam. Tanto a gestão do estoque quanto o controle de estoque são atividades que agregam valor aos produtos e serviços prestados por uma organização. O controle de estoque, principalmente no que se refere aos produtos acabados, ou seja, produtos que estão prontos na organização para serem distribuídos, pode ser divididos em 2 categorias: método de empurrar estoques e o método de puxar estoques. Não existe nenhuma orientação específica sobre qual deles é o melhor. Todos os dois apresentam vantagens e desvantagens. Uma boa opção é optar por aquele que gere um menor custo global para a organização,
Acompanhem comigo. No método de empurrar estoques, as organizações possuem vários centros de distribuição CDs que enviam a partir do seu CD central para outros CDs, certo volume de produtos. A quantidade enviada é calculada a partir de uma expectativa de consumo daquele CD, mesmo não havendo nenhum pedido desse para o CD central. Essa abordagem é interessante, pois normalmente pode reduzir os custos de transportes, uma vez que pode ser enviado um lote de reposição que aproveite ao máximo a capacidade dos veículos do modal de transporte escolhido. Outra vantagem é que esse método simplifica o processamento do pedido, pois o CD central é quem determina o volume de reposição que o estoque de cada um dos CDs e a data de envio desses volumes para outros CDs. A vantagem desse método é que ele apoia a produção, tendo em vista que ela pode produzir o lote ótimo de produção, mesmo que isso gere estoque no CD central, pois esse estoque será despachado para outros CDs. O grande problema desse método é o cálculo da demanda e de cada um dos CDs, tendo em vista que as melhores informações sobre a demanda vêm dos CDs que estão perto do consumidor e não do CD central. Caso haja falhas nos cálculos da demanda de cada CD, o CD central deve se preocupar em realocar os estoques no longo da cadeia de CDs disponíveis, gerando custos adicionais de estoque. Outro problema que pode advir do método de empurrar estoque é que o volume total de estoques pode aumentar sem um acompanhamento dos níveis de estoque dos CDs ou da rede em função do envio de estoques com base nas estimativas do CD central. No método puxar o estoque, em contraposição ao método de empurrar estoques, os diversos CDs da rede que fazem pedido ao CD central, em função de suas necessidades de reposição de estoques, tomando o controle de estoques mais preciso e refinado. Por conta desse melhor controle, usualmente conseguimos volumes totais de estoques menores e, por consequente, custos de estoques menores. Em contrapartida, como os pedidos podem ser de diversos tamanhos, podemos aumentar o custo de transporte, por não ser possível utilizar os modais mais econômicos para pedidos pequenos. Além disso, o custo de processamento do pedido tende a aumentar, pois há uma tendência para o aumento de pedidos, os quais possuem custos de tratamento, independentemente do tamanho do pedido. Como não existe controle de quais pedidos serão alocados pelo CD da rede, a produção nem sempre pode operar, produzindo com lote ótimo de produção, para não gerar estoques em demasia, pois não terá como distribuí-lo. Assim, pode haver, eventualmente, um aumento do custo da produção. O gerenciamento de estoque pelo método de puxar estoques pode ser dividido nas seguintes técnicas: estoque para demanda, ponto de reposição, onde eu entrego uma quantidade fixa de produtos acabados em período variável, e a reposição periódica, onde eu entrego uma quantidade variável de produtos acabados em um período fixo. O estoque para demanda visa manter os níveis de estoques no mesmo nível de sua demanda. Para tanto, devemos estimar a demanda por um período, por exemplo, um mês, e calcular a demanda, ou seja, o consumo no período de um mês. Assim, todo início de mês devemos fazer um pedido igual à demanda calculada anteriormente para o período, menos volume total em estoque. Fazendo assim, conseguimos manter um nível de estoque no mesmo nível da demanda. Esse é um método muito simples de controle, e é justamente pela sua simplicidade que ele consegue ser facilmente implantado e usado pelas organizações, sendo essa a sua grande e única vantagem. O método de estoque para demanda é conhecido como método de estoque mínimo, e tem por função manter o custo de estoque dentro de uma faixa ótima. Isto é, se o estoque for muito grande, os custos de manutenção serão altos. Em contrapartida, se o estoque estiver muito pequeno, pode haver perda da venda ou ocasionar paradas na produção. A figura 1 representa o comportamento do estoque ao longo do tempo. O eixo das ordenadas, o eixo Y, apresenta o nível de estoque e o eixo X, o eixo das abscissas, um intervalo de tempo. A demanda ou taxa de demanda é representada por uma reta. Uma demanda linear, que na prática é muito difícil de se encontrar, no entanto foi apresentada assim para efeito de simplificação da análise. A gente utiliza esse arcabouço para tentar responder de maneira mais assertiva as perguntas: quando comprar e quanto comprar? Para responder à primeira pergunta, primeiramente calculamos a taxa de demanda, D, que representa quanto a organização consome do produto que está utilizando em um período de tempo, semana, mês, etc. Por exemplo, a Maria da Paz da novela das 9, a dona do pedaço, quando ela quer, fazer os seus bolos lá, ela precisa fazer uma demanda em relação a quanto ela vai gastar, por exemplo, de creme para produzir seus produtos, seus bolos no período de uma semana.
sei lá, a gente pode estimar aí 100 kg de creme, 200 kg, né? A gente precisa saber essa demanda. Depois de calculado ou informado o tempo de ressuprimento ou lead time, ou seja, o tempo que leva entre eu fazer o pedido ao fornecedor e receber esse insumo na minha organização. Quanto tempo Maria da Paz demora para poder fazer o pedido e esse pedido está na fábrica dela. Com esses dois dados, calculamos o ponto de reposição, ou seja, o nível de estoque que, uma vez atingido, deve disparar um pedido de compra. Como existe incerteza tanto na taxa de demanda como no tempo de ressuprimento, devemos acrescentar o valor do estoque de segurança, que representa um volume em estoque para proteger a organização contra as incertezas. O valor ES é calculado pela forma ES é igual a D vezes K, em que D é a taxa de demanda e K é o fator de segurança arbitrado proporcionalmente ao nível de serviço desejado para o item. Assim, calculamos o ponto de reposição pela fórmula PR é igual a D vezes LT, que é o lead time, mais o ES, que é o estoque de segurança. Bom, pessoal, para responder a segunda pergunta, quanto comprar, vamos utilizar o que convencionou chamar de lote econômico de compra, ou LEC, que será representado na figura 2. Ele também é conhecido como Economic Order Quantity, ou EOQ. Para suas aplicações, devemos conhecer as premissas básicas do modelo, que são demanda conhecida e constante. Eu conheço minha demanda, né? Eu conheço claramente a minha demanda, não há restrições para o tamanho de lote, capacidade de produção, fornecimento, etc. Somente os custos de setup ou de pedido e de guarda de estoque são relevantes. Decisões tomadas para o item não afetam os demais, não há incerteza no lead time. O reabastecimento é instantâneo no fim do tempo e de entrega e não existem restrições a qualquer natureza. Para calcular o LEC, devemos calcular o custo total pela fórmula CT é igual a CA mais CP, em que CT é o custo total, CA é o custo de armazenagem e CP é o custo para fazer o pedido. A curva de custo total é representada pelo gráfico apresentado na figura 2 e é dependente da curva de custo de armazenagem e do custo de fazer o pedido. Como podemos ver na figura 2, o custo total mínimo se dará quando houver a interseção da curva de custo de armazenagem com a curva de custo fazer o pedido, ou seja, quando CA for igual a CP. O custo de armazenagem, CA, é calculado pela forma CA é igual a M vezes CE, em que M é o estoque médio e CE é o custo unitário de estocagem. Outras informações sobre essa disciplina, sobre esse assunto, pode estar no caderno didático. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a curva ABC. A curva ABC pode ser considerada como um dos métodos de controle de estoque que se aplica a matérias-primas, insumos e a produtos acabados. Apesar de não ser um método de gerenciamento de estoque, é importante entender essa ferramenta, pois com ela é possível concentrar esforço de gerenciamento nos produtos que realmente geram impacto e significativos nos resultados do gerenciamento. Os custos de gerenciamento de todos os itens de estoque podem crescer muito e inviabilizar o gerenciamento de estoque, visando segregar os produtos que realmente merecem atenção permanente em função de seu volume ou sua importância para o negócio da organização. Foi elaborada a técnica de curva ABC, que tem por função principal destacar os produtos que merecem mais atenção e os que podem receber menos atenção. Basicamente, a curva ABC consiste na verificação em certo espaço de tempo, normalmente um ano, do consumo em valor monetário e em quantidade de itens de estoque para que estes possam ser classificados em ordem decrescente de importância. Normalmente, como sugere o título, a técnica é dividida em 3 classes, A, B e C, conforme apresentado na figura. Classe A. Itens muito importantes. 10 a 15% dos itens representam 70 a 80% dos valores monetários. Classe B. Importância intermediária. 25 a 35% dos itens representem a 20 a 30% dos valores monetários. E a classe C. Itens com menos importância. 45 a 55% dos itens representam de 3 a 5% da utilização dos valores monetários. Vale ressaltar que os valores são aproximados e não devem ser tomados como valores absolutos. Essas porcentagens podem variar para mais ou para menos, em função da organização e da situação. Para entender melhor, você pode observar no gráfico 3 classes, A, B e C, segundo a porcentagem que representam no intervalo total local
e fazer o gráfico referente ao cálculo realizado. Na tabela 1, você conhece os dados do código de produto, do preço unitário e de demanda em unidades. Com base nesses dados, você calcula o valor total a ser gasto e, com base nesse valor, você cria a ordem dos maiores valores para os menores. Para calcular a curva ABC, você deve ordená-las pela coluna Ordem por Valor Gasto e calcular os percentuais conforme a tabela 2. Assim, você obtém o resumo do cálculo na tabela 3. Você deve ficar atento ao fato de que em organizações que a receita é pulverizada em muitos produtos, as tomadas de decisões baseadas na curva ABC podem mascarar produtos que tenham receitas muito próximas dos produtos na faixa A e, portanto, a organização pode perder por falta de gerenciamento eficaz em produtos relevantes. Mas acreditamos que essa não seja a realidade da maior parte das organizações e, portanto, a curva ABC é aceitável para a maior parte das organizações. A avaliação de estoques visa aos seguintes objetivos: ter controle por meio do conhecimento dos valores monetários investidos em estoques e assegurar que os recursos investidos estejam dentro de parâmetros planejados pela organização. Em resumo, buscamos ter a menor imobilização possível de capital em estoques. Vale ainda ressaltar que a gestão de estoque é o principal critério da avaliação de eficiência do sistema de administração de materiais. Bem, alunos, esse é o nosso último tópico. Agora vamos abordar a gestão de localização. Quando pensamos sobre a gestão da localização nos aspectos logísticos, pensamos a respeito dos melhores locais físicos para a instalação das plantas industriais, centros de distribuição ou garagem de veículos, entre outros. Além do custo físico da instalação das facilidades citadas, o que normalmente é muito elevado, uma localização mal escolhida acarreta custos operacionais constantes ao longo de toda a operação logística da organização, permanentemente. Isso ocorre em função das distâncias percorridas para receber suprimentos ou fazer distribuição física para os clientes. No caso de garagens de veículos, a localização pode gerar percursos de viagem mais longos, acarretando o aumento do frete, a diminuição no nível de serviço ou ainda a perda de margem de lucro para a organização privada. A localização pode ser avaliada sob duas óticas, a ótica quantitativa e a ótica quantitativa. A avaliação quantitativa é realizada por meio de modelos matemáticos específicos. O modelo mais utilizado é o equilíbrio do centro de gravidade. Esse modelo, em linhas gerais, busca encontrar um ponto espacial que esteja equidistante de todos os pontos da demanda de distância física e econômica. Uma maneira de simplificar esses problemas é considerar somente as áreas disponíveis e, assim, o universo na busca se tornar bem menor. Outro aspecto muito importante é a questão financeira, que apesar das indicações do modelo anteriormente explicado, deve considerar o custo de implantação da facilidade. O custo fixo em relação ao custo variável pelo período considerado como vida útil das facilidades, a partir dessa comparação, analisar a variação do ponto escolhido. Na avaliação qualitativa, que não é de maneira alguma menos importante que a avaliação quantitativa, muito pelo contrário, em alguns momentos é até mais relevante, deve-se observados os seguintes tópicos: mão de obra qualificada disponível, legislação ambiental, trabalhista, etc., incentivos fiscais, estabilidade política, urbanização, escolas, hospitais, etc., e infraestrutura logística, vias de acesso, centros de distribuição, telecomunicação, a reação da sociedade, a disponibilidade de energia, cultura, idioma e outros. Se você analisar a localização pela ótica da prestação de serviço público, verá que a opinião da comunidade, as carências sociais e a história local são fatores importantes para o serviço público. Muitos desses itens são difíceis de mensurar, no entanto, são de vital importância para a tomada de decisão do local onde serão instaladas as fábricas. Muitos desses itens são difíceis de mensurar, no entanto, são de vital importância para a tomada de decisão do local onde serão instaladas as facilidades. Alguns deles até mesmo inviabilizam por completo a instalação da facilidade. Como, por exemplo, citamos questões ambientais, rejeição da sociedade, entre outros. Outros não inviabilizam diretamente, mas oneram tanto os custos que acabam tornando o empreendimento inviável economicamente. Nesse caso, citamos a disponibilidade de energia, a carência de infraestrutura logística, a urbanização, entre outros. Por fim, alguns itens dificultam a atração de pessoas
para trabalhar nesses locais. Os principais fatores são a urbanização, a estabilidade política, a cultura, o idioma, entre outros. A disponibilidade de mão de obra qualificada é um fator que reduz custo, pois pessoas que se deslocam de um local para outro normalmente exigem salários maiores e maiores benefícios. Além disso, a mão de obra importada usualmente não se fixa no lugar, tendo sempre em mente a possibilidade de retornar para seu lugar de origem. Em serviços ainda, podemos considerar a concentração da demanda e facilidade de acesso, a conveniência para os clientes, etc. Um fator importante na instalação de uma facilidade logística é a estabilidade política, pois normalmente, no caso de reviravoltas políticas, como um golpe de Estado, de guerrilhas, entre outros, não podemos retirar todos os bens que foram construídos ou instalados, além do que pode levar à interrupção das operações e o retorno ao local. Assim, nessa situação descrita anteriormente, a organização pode perder parte ou totalidade de seus investimentos em um país. Como exemplos, temos a Petrobras, que teve perdas consideráveis na Bolívia por ocasião da troca de governo. Os incentivos fiscais e tributários, veja que a ingerência da administração pública na questão da localização organizacional, devem ser analisados com muita cautela, pois podem ser oferecidos por uma legislatura e retirados por outra. Portanto, qualquer definição usando esse argumento como decisivo deve ser bem analisada e fundamentada com o máximo de documentos possíveis. Bem, alunos, aqui terminamos nossa segunda unidade. Estudem um caderno didático, façam resumos e tenham uma excelente semana. Até a próxima!